O pentagrama esotérico. A estrela flamígera, conhecida também como pentagrama esotérico, é um símbolo antiquíssimo, que é usado desde tempos remotos como talismã poderoso de proteção. Lamentavelmente, foi mal interpretado por pessoas que, cheios de fanatismo, dogmatismo e medo do desconhecido, temem cair no abismo insondável da magia negra ao usá-lo em seu cotidiano. Na verdade, a estrela de 5 pontas é o símbolo de Deus ou do demônio, dependendo do uso que cada pessoa faça dele. Um exemplo seria falar da eletricidade, que bem pode trazer todo tipo de benefícios às pessoas, quer seja para iluminar suas casas, para resfriar os lugares em tempos de calor intenso, acionando o ar-condicionado, e para diversos usos domésticos e comerciais. Já o aspecto negativo da energia elétrica é que, se uma pessoa não adota as medidas de proteção necessárias para manipulá-la, pode morrer eletrocutado ou causar um curto-circuito, gerando como consequência um incêndio. Na estrela flamígera, acha-se resumida toda a ciência da existência. O pentagrama expressa a dominação do espírito sobre os elementos da natureza. O pentagrama esotérico é um instrumento para praticar a magia cerimonial. O pentagrama gnóstico é a figura humana com 4 membros e uma ponta única que é a cabeça. O pentagrama expressa o domínio sobre os elementos, e é por meio deste símbolo como se acorrenta os demônios do ar, os espíritos do fogo, os espectros da água e os fantasmas da terra. O signo do pentagrama chama-se também símbolo do microcosmos. O pentagrama, elevando ao ar seu raio superior, representa o anjo, ou a pessoa que respeita as leis da natureza, em que sua vida é ordenada, equilibrada, que é um bom cidadão, bom esposo, bom pai de família e que tem êxito em todos os seus projetos. O pentagrama, elevando ao ar suas 2 patas inferiores, representa o bode do aquelarre, o demônio, a pessoa que é escrava dos vícios, que não respeita as leis da criação. Por isso é representado com a cabeça para baixo. É a desordem em si. O desequilíbrio de seus atos mergulha-o na desesperança. É uma pessoa que não tem domínio sobre sua natureza inferior. É vítima das circunstâncias. O pentagrama, chamado nas escolas gnósticas a estrela flamígera, é o signo da omnipotência mágica. O melhor elétron é uma estrela flamígera com os 7 metais, os quais correspondem aos 7 planetas. Estes são os seguintes: prata para a Lua, Mercúrio para Mercúrio, cobre para Vênus, ouro para o Sol, ferro para Marte, estanho para Júpiter e chumbo para Saturno. No ângulo superior do pentagrama, encontramos os olhos do Espírito Divino e o signo de Júpiter, pai dos deuses da mitologia greco-romana, o que tudo vê, a vigilância de Deus. Nos braços encontramos o signo de Marte, que representa a força de vontade, que é um tesouro muito valioso para aqueles que querem triunfar em todos os seus projetos. Nos pés encontramos o signo de Saturno, símbolo da magia e dos êxitos materiais. O caduceu de Mercúrio, símbolo da filosofia oculta, e o signo de Vênus. Falando do caduceu de Mercúrio, este representa a espinha dorsal. Está simbolizado na Índia milenária como o bastão de Brahma, também a vara de Arão na Bíblia, o bastão dos patriarcas, a vara florescida do patriarca José, pai do grande mestre Jesus Cristo. Na mitologia grega, Ovídio relata a fábula sobre este grande símbolo e explica: o caduceu foi presenteado por Apolo ao deus Mercúrio, para dar por terminada as brigas entre eles. Mercúrio deu a Apolo a lira sagrada.
Um dia Mercúrio achou duas serpentes combatendo-se, e lançou a vara no meio delas, e viu com assombro que as serpentes se enroscaram nela e ficaram frente a frente sem se causarem dano. Afirmava-se na Grécia Antiga que o caduceu do deus Mercúrio era possuidor de formidáveis poderes mágicos, como atrair as almas dos falecidos ou conduzi-las bem ao mundo dos mortos. Com o caduceu, as nuvens eram dissipadas e os ventos paralisados. O caduceu de Mercúrio dá ao ser humano fortuna, concórdia, além de se constituir em uma fonte de segurança, a tal ponto que no passado foi o emblema dos mensageiros e embaixadores. As duas asas são símbolo das asas do Espírito Divino, que representa o triunfo sobre as provas esotéricas a que todo aspirante era submetido na iniciação cósmica. Nos braços, várias letras hebreias, aparece o nome sagrado do Deus Jeová, que, segundo os sábios ou iniciados, não se deve pronunciar em vão. Além disto, a palavra Adão, e nos lados direito e esquerdo, os nomes de Keter, símbolo de Deus Pai, e Chesed, o Espírito Divino. O selo de Salomão é por si um talismã poderoso. É uma estrela de 6 pontas conhecida como a estrela de Davi. Representa as forças provenientes da natureza que vêm do centro da Terra e as forças que vêm do cosmos. São duas forças opostas que se encontram e equilibram para criar e harmonizam. E estão rodeadas por um círculo formado por uma serpente mordendo seu rabo, a qual simboliza que o princípio e o fim são iguais, mais a experiência do ciclo. O Sol e a Lua, que estão em ambos os lados, representam a harmonia das forças da natureza. O Sol é a energia dinâmica que cria e sustenta a vida. A Lua é a natureza que ajuda a preservar toda a criação, maneja os instintos como o de conservação, a mente e os mistérios da natureza. No pentagrama esotérico se manifesta a presença dos 5 auxiliares cósmicos, que são os 5 gênios: Gabriel, Rafael, Uriel, Micael. O tesouro inteiro da luz está contido no pentagrama, e este alegoriza o homem. Outro dos símbolos do pentagrama é a espada flamígera, que se encontra na parte inferior do círculo e que vem a representar a vontade e a força, o poder do iniciado ou mestre. Os mantras que rodeiam o pentagrama são o nome sagrado oculto de Deus, que é o tetragramaton. Tetra é 4, e dentro desse sagrado mantra se encontram grandes forças protetoras para casos de perigo. Aparece também o símbolo do Santo Grial, a taça sagrada tão buscada pelos guerreiros de todos os tempos. A lenda conta que quando na Guerra dos Céus, o arcanjo Miguel perfurou com a ponta de sua lança na frente do diabo, daí brotou uma gema sagrada, que é a taça guardada com o tempo na Arca da Aliança. A taça sagrada que a rainha de Sabá entregou ao sábio rei Salomão, depois de submetê-lo a terríveis provas. Foi nesta mesma taça em que o Salvador do mundo bebeu o vinho sagrado na última ceia, e que, segundo relatos antigos, José de Arimateia recolheu nela as últimas gotas de sangue do Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz no Monte Calvário. Joia que tempos depois, com os anos, ele deixou guardada no altar do templo de Monte Serrat. E com o tempo, esta joia sagrada fez com que este templo passasse à 4ª dimensão. O mestre Samael Aunveor afirma em seu livro O Matrimônio Perfeito que em momentos de perigo devemos recitar os mantras sagrados para formar no mundo astral a figura do pentagrama, que nos protegerá de todo o mal. Tais mantras são:
Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Valyabhaya, Swaha. Recomendamos que, se uma pessoa sente que sua aura vital está muito saturada negativamente e sente como se levasse sobre seus ombros um peso invisível que a faça andar cabisbaixa, carente de energias e de confiança em si mesma, e sempre se queixando de má sorte, deve elaborar o incenso com os 5 perfumes mágicos do pentagrama, que são incenso, mirra, aloé, cânfora e enxofre em pó. Aloé são as folhas secas de uma penca de babosa. De enxofre deve empregar-se muito pouco, uma pitada, e um pouco de cânfora, para que o perfume seja agradável. A nombre de Iglesao y Ollantaytamala, habló para ustedes Gabriel Ignacio Muñoz Muñoz, muy agradecidos por su fina atención.